Bom dia, meus caros alunos. Bom, hoje a nossa aula de história, ela está voltada, por exemplo, se a gente tivesse no período de presencial, muito provavelmente eu colocaria como temática, né, um seminário, e nesse seminário a gente ia relacionar a ditadura militar com alguns temas, por exemplo, assim, ditadura militar e educação, ditadura militar e modernização, ditadura militar e música, ditadura militar e poesia, sabe? Bastante coisas relacionadas à ditadura militar e direitos humanos, ditadura militar e repressão, tá? Como não há condições da gente fazer isso, o que que eu fiz? Eu elegi um tema, e somente um tema, para... Vocês conseguem ver esses negócios que tá abrindo no meu computador? Não. Alô? Vocês estão vendo isso? Não. Eu instalei um... Ah, só ouvir. Não, ainda bem, viu? Porque eu acessei o meu Internet Explorer e não ativei o antivírus, cara. Eu vou ter que reconfigurar meu computador. Não, sabe, tá assim, daqui a pouco começa a abrir um monte de janela. Então, eu vou ter que reconfigurar ele, que tá difícil. Às vezes aparecem uns negócios bonitinhos, né? Mas às vezes aparecem uns negócios feios, né? Você já deve ter vivido esse tipo de coisa no computador, né? Tá, tchum, né? Dá até falar, ô, como que pode um negócio desse? É vírus no computador. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu peguei e elegi um tema para relacionar com a ditadura militar. E qual tema? E por que eu escolhi esse tema, né? Um tema bom para a gente estudar é educação, né? Porque hoje nós vivemos, assim, um período da nossa história atual, né, e recente, o quê? Uma verdadeira mudança no sistema de educação, né? A gente entrou aí com mais 3 matérias, né? A gente diminuiu a quantidade de aulas de determinadas matérias, já está tendo uma modificação. E por que acontecem essas modificações na educação? Tem motivos, claro, modernizar, adequar a educação aos novos tempos, mas também tem muito daquele negócio do controle social, né? Digamos assim, quem está no poder, a primeira coisa que ele quer contar a história na versão dele, ele quer, sabe, tirar da história tudo aquilo que pode depor contra aquilo que ele pensa, contra aquilo que ele prega, tá bom? Por exemplo, a gente veio de um período de ditadura onde as liberdades foram suprimidas. Você não tinha direito de falar, você não tinha direito de mostrar para os alunos o que o governo tinha de errado, né? Não tinha direito de criticar as mudanças que estavam sendo feitas, né? Totalmente antidemocrático, né? E isso daí incomodava muito o governo. Então, o governo fez uma reforma. E essa reforma, inclusive, ela nesse período de ditadura, ela tinha alguns objetivos, né? Um desses objetivos era desmobilizar todo o movimento estudantil. Na época em que eu estudei, existia movimento estudantil. Tinha a UCES, a UBS, a UNE, né? Que eram a associação de estudantes, né? Movimento estudantil, que visava, digamos assim, organizar os estudantes para levar para frente as reivindicações deles, entendeu? Hoje a gente tem a escola mais democrática. Imagina, na minha época, você não jamais ia lá reclamar na diretoria de alguma coisa. Se fizesse sair, ele te mandava embora para casa. Ainda chamava teu pai e falava que para te dar uma surra, que esse moleque é um moleque insolente, entendeu? E seu pai, como bom seguidor do momento político da época, ele sentar a lenha em você e acabou, entendeu? Era muito repressivo aquele período, né? Acabou ficando muito repressivo. Hoje a educação está mais democrática, mais aberta, só que estão querendo voltar isso para trás, hein? Entendeu? Assim como, sabe, desse jeito e acabou. Não, calma lá, vamos discutir, vamos conversar, né? Não é assim, né? Tem também toda uma estratégia de não repetir mais ninguém, isso daí faz a qualidade do ensino acabar, isso aí vocês veem na classe de vocês, né, gente?
Vê ou não vê? Que opinião que você tem a respeito disso? Na classe você vê desníveis, Caio, Verônica, você vê desnível na classe? Pessoas que sabem muito e outras que você se pergunta, como que esse cara está na minha classe? Ele não sabe fazer conta? Ele não sabe ler? Como que pode? Né? Não é bem assim? Então, tudo isso é fruto de um movimento que veio degradar e tirar a criticidade dos alunos, né? Eu, por exemplo, eu fiz colégio técnico, né? Eu fiz técnico mecânico, lá no escola chama Bento Quirino, já ouviram falar? Então, lá como é uma área técnica, e ela fazia parte também nessa escola técnica, e fez parte também de toda essa reforma, essa de modernização, né? Então, o ensino médio passou a ser vinculado com o ensino profissionalizante. Oh, legal, né? Uhum. Só que eu saí do ensino médio sem saber nada de história e nem de geografia. Você sabe por quê? Porque eles não queriam que o operário pensasse. Eles só queriam que o operário trabalhasse. Entendeu agora? Então, quer dizer, nada na educação ele é colocado por acaso. Né? Tem todo um contexto de criação. O que a gente quer criar? O que a gente quer modelar? Né? Qual o estudante, qual o perfil do estudante que a gente quer criar? Né? Então, a gente merece uma reflexão nesse sentido. Tá? Então, eu separei aqui um trabalhinho que eu achei no YouTube a respeito da educação. Ó, eu não vou colocar exercício a respeito disso, tá, gente? Tá bom? Eu vou até mostrar para vocês depois no final o que eu estou colocando como a semana de estudos intensivos. Essa semana que vem, a semana que vem, eu não vou postar matéria, tá bom? Acho que não vou nem fazer aula, porque eu vou dedicar aquela semana. Beleza, lá, a Verônica já, ô, beleza! Por quê? Porque eu vou deixar esse tempo para o pessoal colocar em dia a matéria. E eu estou até pensando em fazer alguma coisa assim para recuperar os alunos que não fizeram as atividades, sabe? Elaborar assim como se fosse um Google Forms. Já fez esse Google Forms? Que você vai lá e clica em cima da resposta correta? Tem alguns professores que fazem isso. A minha recuperação é isso aí. Só que daí, se eu fizer isso, eu vou ter que limitar a nota deles. Porque, por exemplo, eu não posso pegar uma lindinha que nem a Verônica, que nem a Maria, que nem o Caio, né? Por exemplo, dou 10 para você. Daí o cara vai lá, chuta, né? Essas duas questões, né? Da recuperação, acerta e fica com 10 também. Você acha justo? Eu, pessoalmente, não acho justo. É só mesmo para não deixar ele com 0. E evidenciar ali que ele enganjou, que ele voltou para a escola. Entendeu? Essa recuperação seria alguma coisa nesse sentido. Tá? Só para não deixar o cara com 4, com nota vermelha ou coisa assim. E para que no ano que vem, quando ele for dar seguimento, ele não ter que fazer aquela recuperação do ano anterior, porque ele não fez nada. Bom, como eu já disse e orientei a Maria, e o Caio e a Verônica não estavam aí, eu vou falar para vocês. O ano de 2020 agora vai ser 2020 e 2021, tá? Então, vai ser 8 bimestres. Se você não fizer esses 4 bimestres agora em 2020, você vai ter que fazer os 8 o ano que vem, entendeu? Então, se você puder eliminar esse, você fica só com esse o ano que vem e acabou. Agora, se você não fizer esse, não adianta você ir para o primeiro ano, você vai ter que fazer isso aqui, filho. Entendeu? Então, provavelmente, daí o ano que vem vai ficar, ó, cansativo demais, entendeu? Como que vai fazer, por exemplo, quem vai prestar um colégio técnico, vai estudar em outra escola? Aí eu não sei, mas muito provavelmente você vai ter que voltar para a escola e fazer as atividades que você não fez. Senão, acho que eles não vão liberar o teu histórico para você fazer matrícula no ano seguinte numa outra escola. Bom, mas vamos lá, isso tudo é o que eu imagino, tá? O que a lógica diz, tá? Não tem nada oficial ainda. Mas então nós vamos falar um pouco de educação e ditadura. Durante o período da ditadura,
eles se preocuparam muito em reformular a educação, né? Por exemplo, assim, quando a gente começa a analisar, né, a educação, a gente vê, por exemplo, quando proclamou a República, existia a necessidade de criação de heróis nacionais. Então começaram a criar heróis nacionais para se ensinar na escola, porque até então aquela elite que dominava o Brasil, né, isso aí lá na época da República Café com Leite, né, isso aí lá no período do imperador, não existiam os heróis nacionais, existia o herói português, o herói, sabe, branco, olhos azuis, mas não existia o herói nacional, né? Então, por isso que foi criado alguns heróis, por exemplo, o Lampião, que foi uma resistência, hoje a gente estuda como um movimento do cangaço, que é um movimento de resistência. A Coluna Prestes, que foi um cara que foi perseguido, também é colocado como movimento de resistência. O Zumbi dos Palmares, hoje é considerado um herói, mas ele já foi considerado um bandido, né? Então, quer dizer, de tempos em tempos, a educação ela é obrigada a rever a sua história, né? E quando falam em rever a história, eles querem muitas vezes recontar essa história em favor próprio, tá bom? Então, muito rapidamente, eu vou colocar para vocês aqui o vídeo, tá? Esse vídeo deve ter no máximo aí 10 minutinhos, a gente já não finalizou ele, 2, 3 minutinhos a gente encerra, acabou essa aula, beleza? Pode ser? Quero o ok de todo mundo aí. Todo mundo entendeu? Não? Ninguém entendeu? Ah, beleza. Eu quero confirmação de vocês, porque de repente alguém quer falar comigo, alguém quer botar alguma coisa em dia. Se tiver, pode ficar depois da aula para a gente botar em dia, tá bom? Eu falo, professor, assisti tal aula, eu queria responder uma pergunta para me eliminar essa questão. Pode ser? Pode. Beleza? Então vamos lá. Apresentação, uma guia do Chrome, educação na ditadura militar. Vocês estão vendo aí agora? Vocês estão vendo isso? Sim, legal. Bom, então eu vou soltar o vídeo e vou deixar vocês assistirem para entender, tá bom? Pode ser? Vou soltar então, tá? Então tá. Educação na ditadura militar. Mas, o que foi a ditadura militar? Foi o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. A ditadura militar ocorreu entre os anos de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição de política e repressão aos que eram contra o regime militar. Esses foram os presidentes que governaram o Brasil durante a ditadura militar: General Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Junta Militar, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Educação na ditadura militar. A educação básica foi profundamente afetada pela ditadura militar. De início, professores e estudantes foram perseguidos, exilados, calados e expulsos. Com isso, o governo autoritário caminhava para aplicar suas políticas educacionais, que um dos principais objetivos era a formação de mão de obra para o modelo econômico dos militares e a difusão de uma ideologia favorável ao regime entre as crianças e adolescentes. O comportamento era regrado e obediente, tinha uma disciplina rígida baseada no medo. A educação era visada para aumentar a produtividade na economia. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho
tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? A mentira, tanta força bruta, pai. Bom, Olá, meu nome é Ciro Nolástico e hoje eu quero... bom, legal. Eu coloquei esse daí, tem bastante coisa escrita ali. Isso aí provavelmente era para ser apresentado num seminário, onde as pessoas lá iam falar de cada item daquilo que foi falado. Mas alguns desses itens eu quero chamar a atenção de vocês. Por exemplo, o primeiro item é a música que usaram. Essa música que usaram, né? Ela fala assim: Pai, afasta de mim este cálice, Pai, afasta de mim este cálice. O cálice que está falando na música é o cálice, uma taça de vinho, né? Só que durante a ditadura,
se você criticasse o governo, você seria preso. Então, alguns artistas, alguns cantores, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda e outros tantos, né? Pô, gênio, né? Gênio, os caras são gênios, né, musicais. Então, os caras, eles faziam música, e na própria música, né, quem tinha um pouquinho só de inteligência, né, tivesse, no mínimo, sentado nos bancos escolares, conseguia entender a música, né. O cálice é um pss, cala a boca, não fala nada, né. Como é possível aguentar calado, né, ficar sem falar nada, como ele diz na música, como é possível aguentar calado, se na calada da noite eu me dano, quer dizer, durante a noite vem o regime militar, te pega em casa e some com você, né? Por isso que ele fala, como é difícil aguentar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é a única maneira de eu ser escutado, quer dizer, ele só vai ser escutado à medida que encontrarem o corpo dele, né? Então, por isso, eles escondiam os corpos. Muita gente desapareceu, né? E isso daí virou uma coisa de debate, né? Motivo de debate entre os estudantes, e formou-se uma resistência a toda essa repressão que existia, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, e o pessoal que é conservador, né? Eu não posso falar que é o pessoal que está aí no governo, né? Eles são contra um educador que se chama Paulo Freire. O Paulo Freire, ele foi premiado no mundo inteiro, né? E a educação brasileira estava seguindo, né, todos aqueles ensinamentos do Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele tem uma especificidade, sabe qual que é? Ele trabalha com a realidade imediata do estudante. Ou seja, para ele, não adianta você querer ensinar a respeito dos afluentes do rio Amazonas se você não mora no Amazonas. Tem que aprender os afluentes do rio Tietê, do rio Atibaia, do entorno de onde você mora. Você tem que conhecer o universo que você participa. Não adianta você aprender coisa lá da China se você nunca vai na China, entendeu? Você tem que aprender a respeito do Ouro Verde, que é onde você mora, entendeu? E a partir do Ouro Verde você lançar um olhar mais abrangente. E na educação que eles estavam propondo, não era bem isso, né? Eles falavam num ensino uniforme, ou seja, todos do Brasil deveriam aprender a mesma coisa e esquecer a realidade imediata. Quer dizer, o carinha que mora lá no Nordeste, que está lá no sertão, lá na seca, ele tem que aprender a respeito do desenvolvimento de São Paulo. Calma lá, mas aqui não tem nem água para nós beber, eu vou ter que ficar aprendendo coisa lá de São Paulo, eu devia estar aprendendo, sei lá, alguma coisa referente a como conseguir água onde eu moro, as experiências, né, que deu certo de trazer água para cá, né, como irrigar uma plantação, entendeu? Isso daí é muito perigoso, entendeu? Porque a pessoa se torna livre, ela não fica mais dependente, ela começa a formar opiniões próprias. Então, a educação ela tinha que ser controlada, entendeu? Então, o regime militar, assim que deu, ele já se apropriou do Ministério da Educação, se apropriou do Ministério da Cultura, e todo aquele que não concordava, né, com aquilo que estava sendo pregado, com aquilo que estava sendo enfiado goela abaixo, ele sofria alguma forma de repressão, tá bom? Então, nesse sentido, é que a gente deve olhar para a ditadura, né? Por causa das violações dos direitos humanos, por causa do cálice, né? Da reformulação de todo um contexto que não condizia com a realidade. Quer dizer, some um parente meu e vem falar que meu parente não sumiu. Como assim que não sumiu? Meu parente pega e morre na cadeia enforcado, né? Ele fala, não, ele não teria motivo para se enforcar, para cometer suicídio. E de repente vem falar para você que ele cometeu suicídio e falar, quer dizer, as coisas não estão batendo, né? Então isso daí trazia à tona tudo aquilo que era ilegal que o regime militar estava praticando. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, o regime militar só teve coisas negativas. O Brasil, nesse período, ele também cresceu, ele modernizou, né?
O problema disso aí é que a nossa modernização teve um custo. E esse custo, nossa, é uma dívida externa que foi ampliada de uma forma tal que até hoje a gente vive as consequências dessas dívidas que foram feitas. Hoje, quando a gente fala assim, pagou a dívida externa, não, pagou nada. O que pagou foi os juros da dívida externa. Ou seja, digamos que você tem uma dívida de 100 bilhões de dólares, né? O que você pagou foi, sei lá, 1 bilhão de dólares. Só que isso aí não é da dívida, isso aí só é os juros, a sua dívida está lá, ó, intacta. E tudo isso, quer dizer, quem vai ter que pagar é o povo que não teve opção, né, não foi consultado se era isso que ele queria, né? Então, esses acordos que aconteceram foi triste. Por exemplo, lá tem, se vocês tiverem tempo para dar uma olhada no vídeo que vai passar depois, que eu vou gravar essa hora e disponibilizar para vocês, vocês vão ver lá que tem um tal de um acordo que chama MEC e o ZAID. O MEC é o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né, que edita os nossos livros, que trata da educação, das escolas. E o ZAID é o MEC, só que dos Estados Unidos. Então, eles pegaram o MEC lá dos Estados Unidos e copiaram para a gente aqui igual, entendeu? Só que o ZAID é para a realidade dos Estados Unidos, entendeu? Para a realidade do Brasil, demandaria outra coisa. Você viu qual que era o índice de analfabetismo na década de 80? 25% da população economicamente ativa. Ou seja, se a gente tinha, sei lá, 200 milhões de pessoas, só um exemplo, que não tinha 200 milhões, mas se tivesse 200 milhões, 50 milhões são de analfabetos. E hoje, com essa reformulação da educação e tudo mais, está em torno de quanto? Não chega a 10%. Só que se a gente for ver a realidade, é essa a realidade? Não. Agora eles acharam uma outra nomenclatura. É analfabeto funcional. É aquele um que lê, mas ele não sabe o que ele está lendo. Ele escreve, mas ele escreve totalmente com erros ortográficos assim, sem, sabe, usar com Z, por exemplo, né? Umas coisas assim que quem tem um mínimo de leitura, o mínimo de aprendizado, ele vê, a criança não sabe ler. Só que daí começaram a dar um monte de nome para classificar, e classificaram, foram passando todo mundo para frente, acabou virando uma tal de aprovação automática, né? É o fruto de todo esse período de 20 anos de repressão, 20 anos de esconder aquilo que realmente era uma grande ferida no Brasil, tá? O que dá para eu conseguir falar para vocês agora é isso aí, que eu também preciso encerrar esse assunto para a gente começar a falar de outras coisas também, tá? Não dá para a gente, para eu, nesse tempo que eu tenho com vocês, que é uma aula por semana, tentar querer acompanhar o CMSP, né? Também não dá para eu querer dar aula que nem eu dava presencial, mas dá para eu, por exemplo, assim, colocar os principais pontos para vocês, indicar para vocês, né, algum tipo de leitura, propor algum tipo de exercício, para vocês começarem, sabe, a perceber que hoje, século 21, ano 2020, a educação está passando por uma transformação. E essa transformação ela vai acontecer independente de eu querer, de vocês quererem ou não, ela vai acontecer. Nos outros países já aconteceu, né? Tem países que você vai para a escola, se você não levar o seu tablet, não levar seu computador, é a mesma coisa que você não levar caneta e caderno para a escola, entendeu? Então não dá mais, né? E, digamos assim, a gente tem que melhorar no sentido de que com telefone celular não dá para assistir aula online, não dá para fazer exercício online, vamos falar sério. Você precisa de um computador. Então, isso aí vai demandar o quê? Um investimento maciço em tecnologia do Brasil. Vai precisar de um investimento maciço em formação dos professores para usar, sabe, essa área de tecnologia da informação.
né? Nós temos professores que ele não sabe se quer ligar um computador, usar um projetor ou uma coisa assim, que dirá então fazer uma aula online. Então daí já complica. Então a gente vai ter que passar por um período de adaptação e isso vai acontecer, tá? Porque a gente está vivendo essa transformação. Eu queria mostrar agora para vocês o que vai estar colocado no site a semana que vem. Pode ser? O que vocês acham? Eu vou passar para vocês o que vai estar na semana que vem lá no site do Benê, tá? Vocês podem ficar tranquilos, pode ficar tranquilo que vocês não vão precisar fazer nada, quem não tiver coisa atrasada, tá bom? Agora, quem tiver coisa atrasada, daí já aí já não dá, mas eu falar que não vai precisar fazer nada, né? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Vamos ver se é esse. Ah, não é esse, não. É uma outra coisa. Vamos lá. Janela. É esse daqui. Agora eu quero saber de vocês se todo mundo está conseguindo enxergar o que está sendo apresentado. Sim, legal. Então eu vou apresentar isso aí e depois já me despedir de vocês. E bom final de semana, bota em dia essas matérias, hein? E fala para a rapaziada, eu vou ver se eu consigo postar, ou pelo menos deixar aqui, se ninguém entrar em contato comigo, eu mando para ele fazer a recuperação, fazer um form, sei lá. Tem que tentar botar esse pessoal para tentar fazer, não é possível. Senão, porque eu também não acho legal a pessoa ficar atrasada. Vamos lá. Ó, aqui é onde vocês estão vendo, ó, é o plano semanal da semana que vem, ó, tá? E nesse plano eu vou apresentar para vocês aqui, que não estava lá onde que eu achei, não. Calma lá. Roteiro, aqui, ó. É esse daqui. Olha lá, agora vai apresentar para vocês. Tchururum, tchururum, aqui. Olha lá. Todo mundo tá vendo aí? Agora é o certo. Agora é o certo. Aí, agora eu vou mostrar para vocês, ó. Então, semana que vem, ó, de 13 a 16, vocês vão encontrar isso lá no site do Benê, ó. Orientações aos alunos, período de 13 a 16, semana de estudos intensivos, que deve ser destinado para que os alunos coloquem em dia as atividades que estão em atraso. Revisem os conteúdos que mereçam ser revistos e aprimorados, tá? Eu coloco aqui, ó, o conteúdo referente a este período pode ser consultado no site da escola. Coloco aqui, ó, o site da escola, onde você pode achar todo o conteúdo. As aulas referentes a esse período estão gravadas no canal do YouTube. Coloco aqui também o meu canal para a pessoa acessar se ele quiser ver as aulas. E as dúvidas podem ser sanadas relendo o texto, pesquisando em livros didáticos, nas videoaulas do CMSP, do blog do professor Regis, que é o meu blog, e através do e-mail, né? Meu e-mail também está lá à disposição de quem quiser falar comigo, tá? Atenção! Todas as quartas-feiras, 9 horas, serão realizadas aulas online com interações. Então, semana que vem, eu quero ver se eu trago gente nova. E se vocês puderem me trazer gente nova para a minha aula, poxa, eu ficaria tão agradecido a vocês, gente, tá? Por quê? Porque muitos não vêm achando que é um negócio, um bicho de 7 cabeças, que ele vai chegar aqui, eu vou jogar um monte de coisa nele. E quem chega para mim, na verdade, o que eu quero é que ele
comece o nono B não vem, eu chamo. Bom, Caio, é aquilo que eu te falei, cara. Vai ter gente que vai ter que repor atividade o ano que vem, daí ele vai pensar assim, poxa, eu devia ter feito isso. Claro que devia. E a gente sabe que não é por causa de falta de internet, não é por causa de falta de celular, é porque a pessoa simplesmente achou que ele vai passar de ano e beleza. Tudo bem, você pode ter passado de ano e beleza, só que você não vai saber nada, cara. Você não vai entrar numa outra escola, você vai ser um... Quem que é? Né? Eu tenho nem que falar para você. Sabe, quando a gente passa aquelas pessoas que não sabem nem ler nem escrever, a gente sabe que no ano seguinte ele vai dar problema para a gente na classe, porque ele vai atrasar todo mundo. Só que o ano que vem ele não vai atrasar todo mundo, ele vai ter que repor tudo isso que ele não fez em casa ou fora do horário, e vai ter que acompanhar a aula normal. Ele fez a escolha, né? Então é assim mesmo. E ele vai ser um estudante que vai ter aproveitamento 100%? Não vai mesmo, tá bom? Então, assim que vocês tiverem contato com esses alunos, falem isso para ele, que é 8 bimestres. 4 bimestres você está jogando fora, você vai ter que fazer 8 o ano que vem. Então faz os 4. Esse ano deixa os outros 4 para o ano que vem. Tá? Ah, mas como que eu vou fazer? Faz a recuperação. Você passa com 5? Passa, mas você passa. Você não vai voltar para fazer. Entendeu? Melhor é que nem vocês estão fazendo que passar com 10, né? Entendeu? E veio na minha aula, fez o negócio certinho, é 9, é 10, filho. Não tem o que tirar. E nem pôr. Tá bom? Wakanda Forever para vocês. Bom final de semana. Um abraço para vocês. Usem máscara e não fiquem em aglomeração. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Ninguém vai dar tchau para mim? Tchau, pessoal. Tchau, Caio. Tchau, tchau, rapaziada. Daqui a pouco tá Wakanda Forever para você também, Maria Alice.